E hoje eu escolhi um texto para a gente falar sobre o cuidado de Deus na vida da família. Eu escolhi uma peça literária do Evangelho joanino, Evangelho de João. Capítulo 2 é a referência da leitura que farei. Diferente dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, João é conhecido na sua estrutura teológica como cristologia alta. Por que cristologia alta? Porque se você ler Mateus e você vai ler Lucas, você vai perceber, inclusive eles mesmos dizem isso, que eles se atentaram a narrar fatos acerca do Cristo de Deus. O Evangelho de Marcos vai dizer que ele se encarrega de apresentar o Evangelho de Jesus. Mas em João é diferente, porque em João tem a missão de apresentar Jesus como Deus, o Filho de Deus, e dizer que Ele é Deus. É por isso que ele começa com aquela célebre e conhecida parte do texto que diz: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João, ele quer mostrar que Jesus é Deus. E nesse texto aqui, na intenção de mostrar Jesus como Deus, João vai posicionar no seu evangelho o seu primeiro milagre, o milagre do Cristo de Deus. E o milagre de Jesus vai acontecer exatamente em um casamento, que é a porta de entrada para uma família que a gente conhece. E por que o João, o evangelista, faz isso? Porque o João, ele está tentando remontar a estrutura do Gênesis. Lembra do Gênesis? Lembra do Gênesis? Que Deus, no momento máximo, ele traz o Adão e constata que o Adão sozinho, ele é um camarada para baixo, não é? Sozinho não é bom. Aí ele diz: não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma mulher top, mas mais top, e vou apresentar para ele. E aí o Deus faz o Adão dormir, diz o texto, a narrativa do Gênesis, e da costela do Adão tira aquele fenômeno, a Eva. A Eva apareceu saindo da praia, jogando os cabelos, e se apresentou ao Adão, e o Adão olhou e falou: aí sim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E caiu para dentro, e não largou mais. Quando o evangelista João apresenta o primeiro milagre de Jesus no casamento, lá em Caná da Galileia, o João quer mostrar que o primeiro milagre de Jesus, assim como o primeiro milagre de Deus na ação humana, aconteceu na família, no contexto de uma família, ou na formação, início de uma família. Veja o que o João está dizendo. Capítulo 2, a partir do verso 1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, informa o texto. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhe mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora leve um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho,
E depois os convidados já beberam bastante, aí sim o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. E aí essa peça literária termina dizendo: este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu quero orar mais uma vez com você. Deus, a tua palavra que foi lida agora, ela é fonte de vida eterna, a gente crer nisso. E rogamos ao Senhor que nos ajude a entender esta palavra, esse texto. Esse texto está muito distante historicamente da gente, culturalmente, a gente não está muito envolvido na dinâmica nesse texto, estamos distantes também. Mas a gente sabe que com a ajuda do Teu Espírito Santo, as palavras que estão aqui, elas conseguem penetrar no nosso coração, e elas conseguem produzir vida em nosso ser, na nossa alma. O nosso desejo, Pai, é que possamos rever a nossa postura, seja ela qual for, em nossa casa, em nossa família, e a partir daí, ser um agente de transformação na nossa casa. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que pena que as nossas festas de casamento, elas não são como as festas eram lá, no contexto aqui do texto. Elas duravam de 3 a 7 dias. Coitado de quem servia, porque tinha que ter muita comida, muita bebida, era muito trabalho, mas também tinha muita alegria. Receber gente, amigos, isso é muito bom. E nesse texto acontece a festa nesse contexto aqui, 7 dias de festa. Claro que existiam os folgados que possivelmente iam para lá e passavam 7 dias. Mas no geral as pessoas iam, passavam um tempo ali, iam embora, iam chegando um, chegando o outro, e era assim que acontecia. Lendo o texto, nos dá a entender que no momento em que Jesus chegou com os seus discípulos, eles chegaram, entraram na festa, vieram para o casamento, foram convidados, mas quando eles sentaram, a mãe dele veio e disse assim: não tem mais vinho, acabou, vai ter que engolir tudo no seco, não tem mais vinho. E claro que não ter vinho naquela época tinha uma conotação mas bem diferente hoje. Porque não ter vinho significa acabar toda a alegria, significaria acabar com aquela festa, a família iria passar por um constrangimento muito grande, porque os preparativos deveriam ser tomados para que tudo ocorresse extremamente bem. Até uma pessoa para organizar a festa ali tinha, então era tudo muito bem organizado. O texto não deixa claro o motivo pelo qual o vinho acabou. Se veio gente demais, se fizeram as contas erradas, se houve algum problema de entrega de fornecedor que não chegou, o texto não deixa claro. O texto diz que o vinho acabou. E acabando o vinho, aí vem a história se desenrolando e as lições importantes para a gente. Maria, a mãe de Jesus, aparece para Jesus e fala que o vinho acabou. Ele usa um termo que quem lê o texto e não está familiarizado com a cultura judaica, vai achar que ele destratou a mãe, quando ele fala: mulher, o que tenho eu contigo? Mas a expressão mulher não significa que destratou, mas era usada essa expressão, e o próprio Jesus vai usar a expressão mulher em outros momentos, curando e se relacionando com outras mulheres também. Quando ela aparece, Jesus fala: olha, eu não tenho nada a ver com esse vinho que acabou, e também não chegou a minha hora. Mas mesmo assim, ela chama uma turma que está lá, que está ajudando a servir, talvez os garçons, e diz assim: ó, façam tudo que ele lhes disser. Aí Jesus dá uma ordem meio estranha e confusa e sem sentido nenhum. Ele diz para a turma pegar as talhas que estavam lá, que continha a água que era usada para o ritual de purificação judaica, porque o judeu não comia sem lavar as mãos, sem passar por esse ritual de purificação. E os camaradas pegam aquelas talhas, aquelas pedras, aqueles lugares que ficam a água, e chegam a Jesus e apresenta. E Jesus pega
e manda eles levarem e apresentar ao mestre de cerimônia, a pessoa responsável por organizar a festa. O camarada fica surpreso, porque o vinho é de excelente qualidade, é fantástico. Aí ele vai chamar o noivo e, claro, vai elogiar o noivo, vai dizer: você fez uma coisa que quase ninguém faz, ou pelo menos eu não tenho costume de ver por aí. As pessoas dão o melhor vinho e depois que todo mundo já está ali envolvido com a festa, vem um vinho de inferior qualidade. Você fez o contrário. Esse vinho que você dá agora é um vinho muito melhor do que o primeiro que você deu, o melhor vinho que você apresentou. E aí o casamento é salvo. A alegria continua e flui inexoravelmente. Não há frustrações no casamento, pelo menos na festa de casamento. O desenrolar da história dá a entender claramente que Jesus salvou aquela festa. Mas Jesus salvou aquela festa e pessoas foram essenciais para que aquela festa, aquele casamento fosse salvo. Porque Jesus poderia ele mesmo resolver todo o problema, e não foi assim. Se você começar a olhar o texto, e a gente vai fazer isso agora, por exemplo, o perfil da mãe, Maria. A Maria, ela chega e diz que o vinho acabou. Mas algumas coisas são importantes a gente pensar no perfil da Maria. E claro, trazendo para a nossa casa, para o nosso lar, para o nosso casamento, para a nossa relação conjugal, para a nossa dinâmica de educar os nossos filhos. Maria, ela tem uma percepção. Ela tem uma percepção. A festa não era dela. Não era dela. Mas ela tem uma preocupação, e essa preocupação gera uma percepção. Parece que ela tenta, e faz isso, resolver o problema. Ela constata o problema e ela vai a alguém que pode resolver o problema. Primeira lição do texto que eu quero que você grave no teu coração. Nós precisamos constatar aquilo que não está legal na nossa família. Precisamos pensar aquilo que não está funcionando direito. Precisamos observar os relacionamentos de filhos, dos irmãos. Precisamos perceber a nossa relação conjugal, como é que ela está, em que situação ela está, como nós estamos, como marido, como esposa, como vocês estão. A Maria tem uma percepção. Interessante que não é uma percepção apenas, não posso resolver, também não é comigo, não depende de mim, deixa aí como está. Ei, dá um zoom aqui em mim. Isso. Muitas famílias estão se perdendo, estão vivendo momentos de inverno na existência, está passando por dificuldade e por problemas, sabe por quê? Porque muitas famílias colocaram a dinâmica do seu lar no piloto automático. Deixa rolar, deixa acontecer. É como se estivesse ouvindo constantemente a música do Zeca Pagodinho. Qual é a música? Vocês ouvem, né? Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Não, é assim mesmo, é desse jeito mesmo. Isso é coisa de adolescente, isso é coisa de menino. Não, isso é coisa de criança. Não, isso aqui é assim mesmo. E vai deixando e vai deixando. Ei, a Maria, ela constatou o problema. Está faltando alguma coisa. Está faltando vinho, que aqui no texto simboliza alegria, harmonia, dinâmica legal. Estava faltando alguma coisa. Aí vem a pergunta: será que na tua casa, no teu lar, não está faltando alguma coisa? Às vezes está faltando o diálogo, o afeto, a compreensão mútua, o respeito, o perdão, a cumplicidade, a intimidade. Olha só quantas coisas citei aqui. Claro que existem muito mais. A Maria, ela tem um perfil, ela vai constatar, e eu acho interessante porque a mulher, ela tem uma percepção mais aguçada, não é? Sempre quem chama para conversar alguma coisa do relacionamento, sempre é a mulher, ou não? É assim que funciona. Eu, quando eu estou na rua, que Líbia me fala assim, quando eu chego em casa, precisa conversar. Pronto, meu mundo caiu.
Eu não consigo mais fazer nada, nada, nada. E fico perdido, desnorteado. Eu falo, tem que ir para casa agora. Cancelo tudo e vou para casa. Quando eu chego em casa, ela, não, é que eu estava pensando sobre aquilo. Eu já estava pensando que a sentença já estava declarada, que o negócio estava feio. Aí começa a voltar o filme, o que eu fiz? Há um mês atrás, há 2 meses, o que foi que eu fiz? O que aconteceu? Mas a mulher tem essa percepção, ela percebe, ela chama para conversar. O problema também, sabe o que é? É que mulher fala muito. E não é novidade para você, não é novidade, ela fala muito. E além da mulher falar muito, a mulher, ela pensa falando. Ela pensa falando. E aí quando chama o homem para dizer, o marido, para falar de alguma coisa que não está acontecendo na casa, ela fala tanto, e tem um hábito de falar, de pensar falando ainda, que o marido não dá muita atenção, sabe? Acha que é rotina, falar por falar rotina. Ele chega do trabalho, ela chega do trabalho também, aí ela vai despejar as coisas do trabalho, começa a falar dos meninos também, começa a falar das coisas, e vai falando, enfim. E acaba deixando, sabe? Às vezes até discute o problema, mas não acha uma solução, ou não tenta mudar aquilo ali. Sim, constatar o problema e não fazer nada, não tem sentido algum. A Maria, ela acha o problema, constata o problema, e ela vai em busca de solução, e ela vai a Jesus, mesmo sabendo que não é chegada a hora, mas ela vai a Jesus, ela faz isso. Um detalhe interessante sobre Maria, além dela constatar o problema, e buscar a solução, a Maria, ela agiu de forma rápida, ela foi rápida demais, acabou e ela correu lá e foi resolver o negócio. Ei, tem muitos casais que estão com o seu relacionamento conjugal por um fio bem tênue, sabe? Uma linha bem tênue. Porque deixaram para resolver o problema quando já está na UTI, respirando nos aparelhos. E quando a solução é uma coisa que ambos não enxergam mais, não tem mais jeito. Não dá para você deixar passar. Sabe? Tem que resolver na hora, tem que buscar rapidamente a solução, tem que fazer isso. Esse negócio de empurrando e deixando para amanhã, para depois a gente resolve. Isso está complicando mais ainda os relacionamentos conjugais, na relação com o filho em casa. Muitas famílias estão se perdendo, porque têm buscado ajuda, depois de muito tempo, quando o problema já sedimentou na mente, já recalcou na alma, no coração, e já fica aquela memória, sabe, voltando e dizendo, não tem mais jeito, não tem mais jeito, e não tem mais jeito. O que eu vou te dizer aqui não é frase de efeito. Tem jeito sim, Jesus é o jeito. Jesus é a solução. Tem que levar a Ele. Constatar o problema é a primeira lição. Buscar a solução para o problema é a segunda lição. E agir de forma rápida é a terceira lição do texto para a gente. Isso eu estou falando somente de Maria. Um outro detalhe, que é a quarta lição aqui, da personagem Maria, é que a Maria, ela não guardou o problema somente para ela. Ei, você está ouvindo isso que eu estou te falando? Ela não guardou o problema somente para ela. Tem muitos casais, por exemplo, que constataram um problema no outro, em si mesmo, ou que envolve a família, e se emudeceram. Se calaram. Ficam calados. Eu não vou falar para ele, porque se eu disser para ele, ele não vai aceitar. Eu já conheço, vai ser assim mesmo. Eu tenho esse problema, mas eu não vou procurar nenhuma ajuda de especialista. Eu não vou tentar achar problema, porque eu sei que eu sou assim mesmo. Minha mãe era assim, minha avó era assim, minha tia era assim, minha família é assim. E vai guardando aquele negócio, sabe? Vai guardando, até se convencer de que é assim mesmo. Ei, cuidado com isso. Maria não guardou o problema para ela. Ela foi buscar solução para resolver o problema daquele casamento. Será que você não tem guardado um problema para você?
Eu não vou conversar com minha amiga, porque se eu conversar ela vai contar para os outros. Eu não vou conversar com o pastor, porque eu tenho vergonha de falar com ele. Eu não posso falar também com ninguém, porque se meu marido souber, se a minha esposa souber que eu contei para alguém, o negócio fica complicado. E fica nisso mesmo. E entra janeiro e sai janeiro, não muda a realidade. E o casamento vai se perdendo, até chegar ao estágio de colegas de quarto, quando não tem mais intimidade uns com os outros. Pense, que coisa, hein? Não guarde para si. A psicologia, em sua forma de ciência, ela é muito clara em dizer para a gente que aquilo que é vivenciado, que gera uma frustração, um complexo ou algo parecido, deve ser jogado para fora. E existem inclusive pensamentos acerca do consciente, pré-consciente e inconsciente. E vai dizer que aquilo que é consciente é latente. Eu choro, eu penso, eu me alegro porque é consciente. Aí passou um tempo, eu lembro, eu não choro mais como antes, eu só lembro, eu não sinto mais raiva como antes. Aí depois vai para o inconsciente e te fala assim: ah não, eu esqueci. Esse é o problema, não esqueceu, recalcou. Ou seja, lixo colocado embaixo do tapete. E segundo a psicanálise, o inconsciente não tem passado, nem tem futuro, ele só tem presente. E aí você pode estar com um lixo guardado embaixo do tapete, um recalque de quando você tinha 5 anos de casado, e você tem hoje 30 anos de casado, e isso assombra você, porque na sua vida, inconscientemente, você vivencia isso. Porque você guardou para si. Porque você não falou do que está sentindo. Quantos casais não conversam e dizem o que estão sentindo? Nem da intimidade e nem questões do dia a dia. Não, pastor, a gente dialoga muito. Mas que tipo de diálogo? Comprou pão, pegou leite dos meninos, pagou a escola, aquela conta, você fez isso? Isso não é diálogo no contexto que a gente está conversando aqui. É olhar olho no olho. É falar do que está se sentindo, como está se sentindo, como é que você está hoje. É aquela música. Hoje eu estou bom de música. Como vai você? Vocês estão afiados mais do que eu. Pode falar, não é pecado não. Como vai você? Pois é, tem que abrir o olho desse tamanho, marido, olhar na tua esposa e falar: como vai você? Eu preciso saber. Se você fizer isso todo dia, você tem uma vitória grande em casa que você nem imagina. Pois é, está aí o segredo. Maria guardou o problema para ela. Mas o texto não é feito só de Maria como personagem. Tem alguns personagens que não falam no texto, não há fala alguma, mas existem ações as quais a gente pode também tirar lições. Por exemplo, os serviçais. No texto, não há fala, não tem fala ativa deles no texto. Mas existem ações. Jesus chama eles e fala assim: encham os potes com água. Eles não falam nada, eles não dizem nada. Eles não chegam assim: não, que é isso? Como é que eu vou pegar o pote de água para o ritual da purificação, para fazer vinho? Você está doido, não tem como fazer esse negócio. Porque aí, olha como é interessante, perspectiva. Para quem está dentro, Jesus salvou o casamento. Ele pegou a água do ritual de purificação, ele transformou em vinho. Quem está de fora, Jesus acabou com o casamento, estragou o casamento. Por quê? Porque eu estou chegando lá para o 4º dia, e estou entrando, bato na porta, o camarada me recebe, eu pergunto para ele: onde é que eu lavo as minhas mãos? Ele diz: não pode lavar. Ele diz: como assim? Eu vim para o casamento, eu vou comer, eu preciso lavar a mão. Ele diz: não tem água. Como assim não tem água? Um camarada aí pegou, pediu a água toda e transformou em vinho. Os historiadores dizem mais ou menos 420 a 700 e poucos litros de água. Eu achei um absurdo, mas está lá, dizendo que é isso, é muita água. E transformou tudo isso em vinho. Foi vinho para dizer, chega, né? Mas imagine, então quem está de fora, a percepção é que o casamento, Jesus acabou com o casamento. E quem está ali dentro, a perspectiva é que Jesus salvou o casamento, está todo mundo feliz.
Esses serviçais, eles fazem isso sem questionar absolutamente nada. A quinta lição, eles seguem fielmente as instruções de Jesus. Totalmente, mesmo que pareça doida, sem sentido, mesmo que quebre um ritual que é sagrado, mesmo que aquilo ali pareça uma coisa que não tem lógica alguma, eles seguem os ensinamentos, eles seguem a orientação de Jesus. E isso é forte que eu vou te falar. Essa é a quinta lição. Nós temos todos os ensinamentos de Jesus para a família aqui. A Bíblia não é um manual de família. Também a Bíblia deixa claro que não existem famílias perfeitas. Não existem famílias perfeitas. Mas aqui existe, como a gente percebeu, o papel da mulher, o papel do homem, o papel dos filhos, como lidar com os conflitos da vida, com as intempéries da vida, como administrar melhor as coisas. A Bíblia ensina isso para a gente. Então as instruções de Jesus estão aqui. Mas a gente não segue. Ou pouco segue, ou algumas nós seguimos e outras nós não seguimos. E isso implica na ruína da família, ou em má funcionamento do nosso lar. Você entende o que eu estou falando para você aqui agora? Seguir as instruções de Jesus, mesmo que isso pareça meio doido, mesmo que pareça não ter sentido. O problema é que a gente tem que revisitar a Bíblia, tem que olhar, tem que estudar, e a gente não tem tempo para isso, né? A gente vive sobre o jugo, a ditadura, sabe? Que é muita pressa, muito barulho, muita coisa, a gente não tem tempo para estar fazendo isso, então a gente vai dando do nosso jeito. Menino está aprontando, dá um celular para ele que ele fica quietinho, está resolvido o problema. Ou bota na Netflix, na televisão, deixa ele lá, que ele, tudo bem. A Bíblia não diz que é assim que se faz. Gente, as nossas famílias estão ficando cheias de problemas, porque nós não temos buscado as instruções de Jesus, ou seguido as instruções de Jesus. Os camaradas, os serviçais não falam nada, eles fazem tudo como Jesus manda, e diz o texto isso, e o milagre acontece. Então eu posso afirmar de modo categórico, baseado no texto, que se eu fizer tudo que Jesus manda, o milagre de Deus da minha família acontece. Aquilo que falta vai vir. Aquilo que está faltando vai chegar. Cuidado. Siga as instruções de Jesus. Voltando à história das talhas, pense comigo agora. Você que está dentro da sua família, você cria o seu filho seguindo as instruções de Jesus, correto? Na sua casa. Ali você está salvando a sua família, o seu casamento, a sua relação familiar. Mas quem está de fora está falando assim, ali ó, é um pai carrasco, não deixa o menino sair. Ó, quem está de fora está dizendo que você está estragando o seu casamento, estragando a sua família. Ali ó, está vendo ali? Ela é boba, mas pense na mulher boba, faz tudo para o marido. Pense. Eu tenho que consultar meu marido, não, eu vou comprar esse sapato, não, eu tenho que ligar para o marido e perguntar, bem, eu vi um sapato aqui na promoção, na Rafaela Boutique, e aí, como é que acontece, eu posso comprar? Imagine aí ela vai dizer assim, ele vai dizer, pode. Aí a sua amiga do lado fala assim, mas que mulher boba, tem que ligar para o marido. Meu filho, eu nem compro no cartão, compro na nota que é para ele não saber. E vou lá pagando as pontinhas no final do mês. Fica rindo para ninguém saber que é com você que eu estou falando. Essa é a estratégia. Mas é verdade. Veja só, quem está dentro da casa da família sabe que de forma rígida, de maneira, sabe, dos valores da Bíblia, você está cuidando do seu casamento, está cuidando da sua família, está cuidando do seu filho, mas quem está de fora está estragando o menino, está acabando com o menino, está prendendo o menino, ele tem que viver a vida, não é assim, não é desse jeito. Muita gente vai aparecer para dizer que você está acabando, estragando, como quem chegou de fora e falou, olha, Jesus, ele não salvou o casamento, ele acabou com o casamento. Se você for seguir o modelo social que está aí, esse mundo disfuncional, a tua família, ela vai ficar disfuncional também. Vai.
Eu não estou te dizendo que é fácil, não. Não. Queria poder te dar essa notícia, mas não é fácil. Educar filhos não é fácil. Cada fase exige de nós um conhecimento imenso da alma dele, do dia a dia dele, da rotina dele, dela. Não é fácil. Mas eu estou te dizendo que se a gente se distanciar cada vez mais da palavra de Deus e for afrouxando as rédeas da casa, da família, da nossa relação familiar, as coisas vão ficando piores, piores e cada vez mais piores. Ao meu ver, um sociólogo que maior e melhor define hoje o momento que a gente vive, o Zygmunt Bauman, sociólogo, ele vai dizer que a gente vive esse mundo num tempo que tudo é líquido, sabe? O amor é líquido, ele se desfaz, a confiança é líquida, a amizade é líquida, tudo vai fluindo, nada se sustenta, nada se faz. E assim é a nossa casa. O Mário Sérgio Cortella, filósofo, teólogo, ele vai dizer que está vivendo um processo de miogização da vida. Miojo, aquele miojinho, 3 minutos para fazer. Aí ele vai dizer que hoje a gente vive educação miojo, sexo miojo, relacionamento miojo, tudo dura 3 minutos. Tudo é muito rápido, prático, eficiente no conceito hoje, mas também nada se sustenta, nada se firma, nada fica ali. Aí vem o encarregado no texto. O encarregado no texto é a 6ª lição desse texto. O encarregado faz o quê? O encarregado recebe aquele vinho, ele prova. Também, ao provar, ele diz algo. Ele chama o noivo e ele constata o milagre para o noivo. Esse vinho é bom, ele é o melhor vinho que o primeiro. Seu casamento está legal, tá, parabéns, tudo funciona. Qual é a última lição, eu diria, da nossa reflexão de hoje? Baseada nesse camarada aqui, ó, no encarregado da festa. Ele é o cara que constata o milagre. Ele é o camarada que exalta o milagre. Ele é aquele que celebra o milagre. Ele é aquele que testemunha o milagre. Ele é aquele que anuncia o que aconteceu. É aquele que divulga o que aconteceu. Só que para você chegar nesse estágio aqui, do encarregado da festa, do cuidador da festa, você precisa percorrer os caminhos da Maria e dos serviçais. Eu sei que você quer ver o milagre na sua família. Você quer constatar o milagre na sua família. Eu sei que você quer ver mudança na tua família. Eu sei que alguma coisa você sabe que não está funcionando direito, porque eu tenho a minha lista na minha casa do que não está funcionando direito. Estou tentando melhorar e mudar. Você precisa mudar isso que você sabe que não está legal. Porque se você não mudar, a tua família está como um carro desgovernado em rota de colisão. Ele está indo e ele vai colidir qualquer hora. É fato. E quando a família cai, é como um prédio implodindo. Não sei se você já viu, já assistiu pela TV. Duram segundos, coisa muito rápida. Você fala assim, nossa, acabou o prédio. Mas durante meses, geólogos, engenheiros, a turma especialista em explosivos, corpo de bombeiro, estavam estudando a estrutura do prédio e colocando bombas em colunas que são essenciais na estrutura. Mas a queda é muito rápida. Você fala assim, nossa, fulano separou. Nossa, aconteceu isso com aquela família. Nossa, esse negócio aconteceu. Você acha que é muito rápido, mas há muito tempo, há meses, há anos, que o inimigo tem colocado bombas nas estruturas da família. Cada coluna, finanças é uma coluna, criação de filhos é uma coluna, família maior, parente, pai, mãe, primo, sobrinho, é uma coluna na família. Relação conjugal, intimidade, sexo, sexualidade, são outras colunas. Como é que está cada uma delas? Não, pastor, sexo, lá em casa, a coluna está boa. Essa funciona direitinho.
Só que não funciona com a coluna máxima, maior, que segura todas elas. Diálogo, porque todas as colunas dependem do diálogo. Eu não sei o que passa na tua casa, mas eu imagino que, como eu tenho dificuldade na minha família, você tem na sua também. E eu não estou aqui dizendo que é a minha família e que eu sou melhor do que você. Eu estou dizendo que o texto nos sinaliza coisas e situações que a gente pode usar na nossa família. Vamos orar? Vamos pedir a Deus graça, misericórdia, para que esse exemplo de Maria, dos serviçais, e que exaltação aqui que faz o mestre de cerimônia, que a gente possa fazer isso. Fica de pé para a gente orar. Jesus faz o vinho da alegria jorrar naquela casa. Você ouviu isso? Jesus faz o vinho da alegria jorrar naquela casa. E Jesus pode fazer sim o vinho da alegria jorrar na tua casa. Ele pode sim fazer jorrar o vinho da alegria na tua casa. O primeiro milagre de Jesus aqui no texto, vai constatar o Evangelho de João, é um milagre da transformação. Ele transforma. E Ele transforma qualquer tipo de situação em realidade que você esteja vivendo. Ele transforma, eu creio nisso. E você pode crer nisso também, porque a palavra de Deus, a Bíblia que a gente tem aqui, entende? Como revelação de Deus, ela diz isso e assegura isso para cada um de nós. Se você estiver perto do seu esposo agora, pega na mão dele. Isso, segura na mão. Isso. Beijar não, só na mão. Brincadeira. Se teu filho estiver perto de você também, encosta aí pertinho dele. Se você está sem família, procura um amigo aí, que é família também, chega perto dela. E a gente vai orar agora. E em seguida a gente vai cantar nossa música oficial deste mês de maio para as famílias. E você vai fazer a tua oração aí agora. E vai dizer para Deus aquilo que você sabe que não está funcionando direito na tua casa, na tua família, no teu lar, no teu casamento, na tua relação com os teus filhos. O que não está funcionando direito? Diz para Jesus: Senhor, vem fazer parte da minha casa, do meu lar, da minha família, do meu casamento. Vem fazer parte. Porque eu quero que esse vinho venha jorrar na minha casa, o vinho da alegria. Eu quero constatar o teu milagre na minha casa, Senhor Jesus. Deus, nós somos agradecidos ao Senhor por esta noite, Pai. Que alegria a gente tem de estar como igreja reunida neste lugar. Nós te rogamos que o Senhor nos ajude nessa nossa caminhada com a família, Pai. A gente tem priorizado tantas coisas. Trabalho tem sido primeiro. E a gente não quer, Senhor Deus, que isso continue. A nossa família, o nosso lar, o nosso casamento é a base de tudo, Senhor. Nos perdoa as vezes que nós não temos dado a atenção necessária à nossa família, ao nosso casamento, aos nossos filhos, Pai. Se há entre nós pessoas que estão com dificuldade no relacionamento conjugal, que até já pensaram em separação, e não foram poucas vezes, e que estão distantes um do outro, Deus, nessa hora, Pai, começa a restaurar, Deus. Aquele sentimento de que não tem jeito, de que não há solução, aquela sensação de que não há mais esperança, Deus começa a fazer brotar a esperança, nesse solo da desesperança, que uma flor venha a nascer e brotar, Senhor, nesse solo duro, Senhor. Faz jorrar o vinho da alegria na casa dos meus amigos e irmãos que estão aqui, Senhor. Te damos graças por tudo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos cantar a Deus. Cantemos a Ele agora, com muita alegria, com muita celebração. Cantemos ao Senhor.
te agradecer por tudo que tens feito em minha casa, o teu carinho e tua atenção. Em tudo vejo tua mão. Minha família é por ti abençoada. O Senhor é o Deus da minha casa. Jesus cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Não encontro palavras pra te agradecer por tudo que tens feito em minha casa, o teu carinho e tua atenção. Essa canção é uma oração que você faz. É uma oração. Em tudo vejo tua mão. Minha família é por ti abençoada. Olha que coisa boa. O Senhor é o Deus da minha casa. Jesus cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos e de tudo que é meu. Cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida dos meus filhos